recheado, começamos a 1000 a semana e vamos ao vivo então, direto para Brasília, porque ela tem a informação. Cíntia Lages traz o relato, não só dessa coisa assustadora, Cíntia, que é médicos vítimas da guerra, mortos no confronto, tentando salvar vidas, mas também uma entrevista exclusiva com um médico brasileiro que aponta as vítimas, sobretudo crianças, infelizmente mortas ou mutiladas neste confronto. É um horror, Cíntia. É isso mesmo, Ananias. Olha, quando o presidente Lula chamou a atenção para as crianças, vocês lembram naquela nota dele, naquele apelo que ele fez em nome das crianças, com certeza ele estava antecipando algo que o mundo começa a enxergar com olhos mais atentos, que é essa dor referente a crianças que estão sofrendo, e elas sempre são maioria, entre todos aqueles sequelados, são grande parte dos mortos, estão reféns também. Então a gente tem crianças de todas as idades sofrendo com esse conflito. Eu queria até chamar a atenção, Ananias, antes da gente chamar a reportagem, que na plataforma de streaming Netflix tem um documentário chamado Nascido em Gaza. Esse documentário foi feito em 2014, mas quando a gente assiste, e ele tem como personagem 6 crianças, que hoje já estão adultas, né, com certeza, a gente ouve os relatos dessas crianças, são os mesmos relatos de hoje. As imagens de Gaza, e o documentário foi feito em Gaza, são as mesmas imagens de hoje, lá com alguns requintes, que também a gente vê aqui, como, por exemplo, as casas que não podem ser reconstruídas porque não podia entrar material de construção. E os pescadores que não podiam ganhar a vida, porque quando eles eles vivem em Gaza, eles têm um limite para poder pescar. Então, isso acaba impedindo que eles consigam dinheiro até para sobrevivência. Eu chamei a atenção desse caso porque, como o documentário é sobre crianças, e a gente vai falar muito sobre crianças, você já vê imagens aí do cirurgião plástico Evandro Lauritsen. Ele é de São Paulo, ele é um cirurgião renomado em São Paulo, mas ele tem parentes piauienses. Alguns parentes dele vivem aqui no estado do Piauí. E o doutor Evandro, há muitos anos, ele integra uma associação de médicos sírios que trabalham no Oriente Médio. Como ele é cirurgião plástico, qual é o trabalho que ele faz? Cirurgias reparadoras em mulheres, principalmente, e crianças que foram vítimas de conflito. Ele já viajou por todo o Oriente Médio e faz muitas operações, sobretudo na Jordânia, na própria região da Cisjordânia. E ele deveria ir para uma missão, só que ele recebeu a orientação de que nesse momento não é possível que sequer ocupar os hospitais de campanha. Então, isso já chama a atenção para uma outra situação. Aí são imagens que ele grava mostrando as equipes de médicos voluntários, imagens em diversos lugares do Oriente Médio. E hoje eu conversei com ele está em São Paulo, aguarda a definição para seguir para o Oriente Médio, ele deve ir no dia 10, e ele fala, dentre outras coisas nessa entrevista, a gente escolheu alguns trechos, que ele fala quais são as principais sequelas que acabam levando as crianças para a mesa de cirurgia. A gente não está falando daquelas cirurgias que são imediatas, a gente está falando de cirurgias depois, dos traumas que ficam do conflito. Aí ele fala principalmente de queimaduras que atingem crianças. E aí a gente sabe que a queimadura num grau, uma queimadura em 3º grau, por exemplo, além do risco que ela é uma marca para a vida inteira. Então essas crianças que vivem naquela região, elas têm marcas na alma e têm marcas no corpo também. Ele fala sobre isso. São maiores as sequelas de trauma por bombas. E por também a questão das bombas
elas fazem destruição, e essa destruição, elas causam, por exemplo, traumatismo, tipo, você tem perdas, que a gente chama de perda de substância, ou seja, fraturas expostas, criança com queimadura, é o que é mais frequente. Não está, até o momento, que é importante a gente frisar, não foi usado armas químicas e biológicas, porque essa é a pior coisa que pode existir. Eu já me deparei com a situação de ver as sequelas que isso tem. Terminou aí? Sim, sim, tia. Eu achei que a gente teria mais um trecho, mas enfim, ele fala sobre isso, e essas imagens são imagens de cirurgias que ele fez, Ananias, lá, alguns momentos, né, algumas imagens de cirurgia. E a gente tem também as imagens do momento em que uma ambulância com profissionais da Cruz Vermelha foi bombardeada, foi atacada. O resultado disso foram 5 pessoas mortas, 5 trabalhadores humanitários que pertencem à Cruz Vermelha, uma instituição, uma organização humanitária, que foram atacados quando iam prestar um serviço, ou seja, iam atender pessoas. Já fazem esse atendimento numa condição extremamente difícil e ainda mais agora numa situação como essa. Não estão sendo poupados. Dentre esses mortos estavam médicos também. Médicos do Médicos Sem Fronteiras vem chamando atenção para o risco que esses profissionais estão sofrendo nessa região. Nós temos, inclusive, outro trecho da sua entrevista exclusiva com o doutor Evandro, onde ele fala justamente desta dificuldade de acessar o local, e a gente acaba de ver que tem todo o sentido, porque os médicos estão, inclusive, morrendo nos ataques. Vamos ver, então, a fala do doutor Evandro, que está programando ir para atender as vítimas da guerra. Vamos ver. Nós não vamos diretamente para a faixa de Gaza, porque a faixa de Gaza é uma região onde está havendo um conflito maior e onde os médicos que já estão lá, já tem gente saindo. Os hospitais estão superlotados e tem que haver saída para outros hospitais, que fazem hospitais de base, que são hospitais que são de campanha, vamos imaginar. São hospitais estrategicamente numa região onde dê segurança para os médicos e dê segurança também para aqueles civis que vão fugir. Então, o que a SANS está fazendo hoje é dando suporte, e nós estamos preparando a equipe. Provavelmente eu vou estar lá no dia 10 do próximo mês. Nós estamos programando para dar esse suporte de hospital, porque os hospitais estão todos superlotados, já não tem, a invasão é muito grande. Então, o que a SANS faz, essa nossa sociedade, é fazer esse trabalho e organizar para que essas pessoas possam sair da Palestina e para ter os atendimentos corretamente. Tá aí, então, a fala... Então é isso. Nesse dia 10 ele viaja, Nandis, só para complementar, sim, com outro grupo, e lembrando que essa associação, essa entidade, ela reúne médicos do mundo inteiro, mas todo o trabalho é coordenado a partir dos Estados Unidos. Ele até explicou isso na conversa que eu tive com ele hoje à tarde. A partir dos Estados Unidos, os médicos vão para lá, viajam e depois eles seguem para o Oriente Médio. E essas imagens a gente já mostrou e eu já mencionei aqui, são imagens de cirurgias dele no Oriente Médio. Parabenizá-la pelo material, porque mostra um relato de alguém que tem experiência na área e que, de fato, conhece como uma guerra não só ameaça, mas um expediente que é tomado e que tira vidas, sobretudo de crianças que estão ali com a vida inteira pela frente, né? Vou pedir para a Juliana pôr para a gente as imagens do ataque à ambulância. Porque você imagina, a guerra já está estabelecida. O confronto não se sabe quando vai acabar. Não se vê nenhum recuo de nenhum dos lados. As bombas não param de cair. E as bombas agora estão matando quem está tentando salvar vidas. Onde é que isso vai parar, Ari? Ananias, há uma desproporcionalidade que está chocando o mundo.
os civis europeus, em geral, eles defendem os palestinos. É uma tradição do cidadão civil nos países da Europa. Só que isso está se revertendo, porque o show de horrores que a imprensa tem mostrado em nome do extermínio de um grupo que precisa mesmo ser exterminado, você está matando uma população civil indefesa, sobretudo crianças, jovens, pessoas que se escondem em hospitais para tentar sobreviver. Quer dizer, Israel tentando não sucumbir ao terrorismo, está não apenas encurralando, mas matando uma população superior a 2.200.000 habitantes, que não tem para onde ir, porque de um lado é mar, e não dá para ir porque Israel bloqueia. O outro lado é todo fronteira com o próprio Estado de Israel. E a única saída possível para o Egito não libera. Eles estão confinados na maior prisão a céu aberto do mundo, sem água, sem combustível, sem ajuda humanitária. E os médicos que tentam socorrê-los, como a Cíntia acaba de mostrar, são mortos, assim como funcionários da ONU, né, funcionários da Cruz Vermelha. Então, o que a gente está vendo é o princípio de um genocídio. Uma população inteira sendo morta em nome do extermínio de um grupo apenas. Você falou em desproporcionalidade, falou também em genocídio. Tem crime de guerra aí configurado, Osmando, na sua avaliação? Como é que você vê essas cenas, essa situação que é de fato horrorosa e chocante? Olha, as próprias instituições, organizações mundiais, como a ONU, têm constatado a existência de crime de guerra. Na realidade, o que o Israel está fazendo com a Palestina é o que sempre fez, isso não é novidade. A Palestina sempre foi jogada no canto da parede, acuada, sobretudo a partir do momento em que Israel se transformou em Estado, com todo o direito, porque havia todo um clamor em relação ao Holocausto, e isso fez com que houvesse uma motivação política no mundo todo, uma motivação social, com as pessoas se envolvendo nesse sentido. Israel, em 1948, se transformou então em Estado. Mas, como ela sempre disputou espaço territorial e poder religioso com a Palestina, essa manifestação, a Palestina, não sendo também um Estado, passou a sofrer esse escanteio, essa opressão que a vida toda Israel exerceu sobre a Palestina, que agora se agrava de forma brutal. Há sim crime de guerra, porque o que Israel está fazendo com a Palestina, com a faixa de Gaza, em nome, reitero aqui o que o Ari falou, em nome de exterminar um grupo terrorista que é o Hamas, está infelicitando e causando sofrimento e morte à população em geral, inclusive crianças e mulheres. Tudo isso esconde uma mentira, e é isso que vamos tratar hoje, porque o que se propala é que hoje está, inclusive, abraçado pela mídia tradicional, é de que todo o povo palestino parece ser os mesmos bandidos, os mesmos terroristas do que são os Hamas, que foi, inclusive, uma organização estimulada, criada pelo próprio Israel em 1970, depois da Guerra dos 6 Dias, em 1967. Eles estimularam a criação do Hamas para se contrapor ao governo palestino da época. Então, há sim crime de guerra e isso o mundo precisa olhar. As manifestações que estão indo às ruas, na Europa inteira, no mundo inteiro, estão no sentido de dizer que o primeiro-ministro de Israel está cometendo os mesmos erros que Hitler cometeu com os campos de extermínio dos judeus e o holocausto que foi praticado contra o povo judeu.